8h33 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Já voltamos e vamos emendar aí nesse programa agora, falar sobre números das eleições a presidente, governador, senador. Deputados não tem números porque a gente já sabe, a gente já comenta aqui muito. Eleição proporcional é praticamente impossível de fazer, você tem que ter um exército para fazer uma pesquisa. Alguns fazem, né, para controle individual, pessoal, enfim. Mas vamos lá, e eu quero trazer aqui o jornalista Luiz Abreu Barbosa, que é especialista em números de pesquisa, tem uma margem de acerto muito grande, né, na projeção das eleições, e traz isso para a gente de forma mais mastigada, mais fácil da gente entender como é que uma pesquisa é feita e aonde é que aponta ali dentro daquela pesquisa. De ontem que ele fez, nós debatemos aqui, foi 152 páginas para o cara chegar e falar, não, essa pesquisa está errada. Então não é assim. Vamos lá, eu quero pedir a você, meu caro Luiz, nós voltamos o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnóstico por Imagem, para abrir esse bloco então aí com o Dr. Matheus José. Por favor, Luiz. Eu sempre gosto mais em pesquisa, porque eu acho que é a maneira, sobretudo, mais impessoal, mais objetiva de você entender o processo eleitoral, como está se movimentando a opinião do eleitor, né, do seu semelhante, coletivamente. Mas, assim, e essa Quaest tem muita coisa para explorar. Essa Quaest, como você falou, de 152 páginas, muita coisa a ser explorada. No entanto, o fato da noite de anteontem deixou todas as pesquisas meio velhas, talvez. Vamos esperar as próximas, né? Já pegando os fatos. A gente não sabe, na verdade. A gente acha que, né? Eu não gosto muito de achismo em análise política, né? Achismo é para mandinar, né? Pesquisa na bola de cristal. Pesquisa é um retrato do presente de um filme em movimento cujo the end é a urna, né? Mas é muito bom para apontar tendência. E, assim, eu vou fazer, no lugar de pegar a Quaest, Matheus, se me permite, vou fazer um apanhado de Lula e Flávio nas pesquisas, né? Lula virou 2024 para 2025 muito mal avaliado. Seguiu mal avaliado nos meses seguintes. Vem a carta de Trump em julho, 9 de julho, ameaçando taxar o Brasil se condenasse Bolsonaro. Surfou muito bem essa onda de soberania nacional. O ápice da crista dessa onda é na ONU, não só na química, na Assembleia Geral da ONU, que teria rolado entre os dois falaram que rolou uma química, né? Como no dia seguinte, uma entrevista de Lula na Assembleia Geral da ONU, no dia seguinte, aquela coisa, discurso do dia da Assembleia Geral da ONU seria telepronta. A coletiva de Lula no dia seguinte não foi telepronta, foi de improviso. Em que ele foi, assim, isso não é nenhuma simpatia com a intenção de voto, tá? Mas ele foi brilhante. Foi brilhante. Deu orgulho de ser brasileiro. O cara falando assim, com a imprensa internacional, deu orgulho de ser brasileiro. Vem a operação de outubro, no Alemão e na Penha. Todas as pesquisas, e não há nenhum juízo de valor sobre uma operação que deixa mais de 120 mortos, não há como fazer um juízo de valor positivo, humanisticamente. Mas, enfim, sem nenhum juízo de valor, todas as pesquisas mostrando que aquela operação, que deixou mais de 120 mortos, teve amplo apoio popular. E quanto mais você descia na socioeconômica, mais apoio tinha, sobretudo, como a Atlas Intel fez, nos moradores de comunidade. Chegou a quase... deu mais de 80% de aprovação entre os moradores de comunidade, a operação. Isso você não pode discutir. Lula vai e chama de chacina. Podia não ter falado isso. Começa a cair de novo, né? Tem o carnaval, aquela ala de famílias e conserva. Tem que dar o troféu, uma madeira de alfafa para quem idealizou aquela ala, né? Depois também a Erika Hilton, né? Funcionando quase como cabo eleitoral identitário do Bolsonaro. E em dezembro, o Bolsonaro, o pai, unge, como você, usando o tempo que você entregou no bloco anterior, unge o Flávio candidato.
De dezembro até essa pesquisa, até as pesquisas do final de abril, Flávio vinha crescendo, e Lula ou parado ou oscilando para baixo nas pesquisas, né? As pesquisas já do final do mês de abril davam conta, atas Intel e anexos, de que ele tinha batido o teto, o que é confirmado agora na pesquisa Quest. Logicamente, tem que ter teto, né? Tem que ter um teto. São 100, não tem como ter mais de 100%, né? Tem que ter teto. No entanto, eu fiz essa apanhada, assim, só para... eu sei que você sabe, mas até para o ouvinte, telespectador, ter uma ideia da linha do tempo, no complemento de pesquisa, mas tudo isso pode ter ficado velho com o áudio e as mensagens reveladas pelo Intercept de Flávio com o Vorcaro, né? E, assim, vou te perguntar sobre o que há de objetivo nas pesquisas, que aponta o segundo turno de Lula e Flávio, e de Cabelo, como foi 2022, 1,8 pontos. Até esses fatos de anteontem, eu diria que o vencedor não garia por mais 3 pontos do voto válido no segundo turno. E como é que você acha que esse fato novo pode interferir na questão de voto do eleitor? Então, Aloysio, eu sou partidário, né? Aí é uma análise pessoal minha que esse bloco da turma que coloca ou um Bolsonaro ou Lula na outra ponta, que bota como ungido, é um bloco muito considerável. Eu não sei, você que é bom de números, quanto que seria esse, assim, que não abriria mão, apesar do erro na caminhada desse candidato? Para mim, o Flávio continua a caminhada e a gente tem muito tempo. E aí, o que para mim assim, vai ser determinante é como que a economia vai se comportar. A gente vê um esforço, acho que um esforço legítimo, quanto das medidas para segurar o preço do diesel e do combustível, né? A questão que foi editada pelo governo federal, né, subsidiando ali, não é porque é ano eleitoral, mas você tem um fator externo, e caso o combustível suba mais do que esteja subindo, isso vai gerar um efeito cascata, e aí é aquela expressão que às vezes vocês usam aqui, o carrinho vai ficar pesado. O carrinho vai ficar pesado para empurrar, apesar dele estar leve, né? Então, o Lula, de um lado, a questão econômica, para mim, vai ser muito, né, determinante, é determinante para quem está no poder, e o Flávio, uma opinião, em razão, assim, da ausência de um nome, de repente cogitariam a Michelle no lugar do Flávio. O Flávio traz uma questão de qualidade, um discurso mais inclinado para o centro, que traz um diálogo com essa questão da institucionalidade. Acho que aonde a Faria Lima estava trazendo uma aposta. Essa questão do áudio, né, de 2 dias atrás, pode ser uma questão de desgaste muito contundente, em razão até mesmo, né, envolver o Banco Master e abraçar ali a turma ali da Faria Lima, né? Porém, a minha aposta é que vai ter desgaste, mas a caminhada vai continuar e vai ser no focinho, vai ser no Photoshop, na chegada ali, porque a questão da polarização ela é interessante para os dois, ela gera ela se retroalimenta, né? Acaba sendo um importante para o outro, e aí, cara, sem nenhuma identidade assim, de simpatia, o Lula é um faixa preta quinto dan, né? Eu fiquei assim, depois da questão da sabatina, esperando se ele ia passar recibo, não vi nenhuma movimentação assim, ele foi tocando a agenda dele. Essa agenda com Trump, eu acho que você comenta isso, Aloysio, que algumas pessoas ficaram cientes, e isso foi positivo. Você quer um estadista, você quer o líder da nação dialogando, né, com os grandes blocos, né? Então, ele tem essa capacidade, esse discurso, foi um discurso muito positivo. É difícil, por mais que o bloco da direita pegar aquele discurso dele,
o cara tá gaga. Cara, aquele discurso foi muito bom. Então, ele é um cara, assim, que eu acho que tem uma resistência, uma resiliência muito grande, ao ponto que o Flávio Bolsonaro, ele traz um diálogo mais adequado com o centro e uma demonstração de estabilidade que eu acho que o Jair Messias Bolsonaro, às vezes, pecava. Ia para uma linha mais extrema de condução, ao ponto que, para mim, o determinante, né, na eleição, ali, aquele 1,8 de diferença, foi a pandemia. Se ele bota ali um técnico na secretaria, como ministro da Saúde, conduzisse, eu acho que o impacto poderia ser outro. Enfim, respondendo a sua pergunta, vai desgastar, mas eu visualizo que os blocos continuam andando, teremos oscilações e no final vai ser ali no focinho. Só para dar números, a Coest, que trouxe pesquisa mais recente, divulgada anteontem, né? Na manhã do mesmo dia em que à noite sairiam o vazamento do áudio e das mensagens trocadas entre Flávio e Vocaro, a Coest divide o eleitor em 3 grupos, brasileiro em 3 grupos. 33% da esquerda. E aí estão 19% de lulistas, esses são fechados, que você se referiu, cristalizados, né, Matheus? E 14% de não lulistas. A direita também tem 33%, o mesmo tamanho. 21% de não bolsonaristas e 12% que são os arraigados bolsonaristas, né? E 32% de independentes, que são aqueles que definem a eleição, definiram em 2018, quando pendularam para Bolsonaro, definiram em 2022, quando pendularam a Lula. E para dar os números do fator Trump, né, que volta de novo, o fator Trump, pela segunda vez o fator Trump, contra toda a torcida da direita, da extrema-direita, favorece a esquerda brasileira. Foi assim, entre julho e outubro do ano passado, está sendo assim agora. A Quest perguntou, agora, no primeiro quinzena de maio desse ano, você soube do encontro de Lula com Trump na Casa Branca? Sim, 70%. Não, 30%. A ampla maioria soube. Politicamente, Lula são mais forte ou mais fraco após o encontro? Mais forte, 43%, maioria. Mais fraco, 26%. Vai ser igual, 13% não sabe, 18%. A reunião de Lula com Trump foi mais positiva ou negativa para Lula? Mais positiva, 37%. Nem positiva nem negativa, 6%, mais negativa, 20%, não sabe, não respondeu, 30%. Tem para finalizar, página 90, estou dizendo que é nas páginas. Reunião de Lula com o Trump na Casa Branca, é bom ou ruim para o Brasil? Bom para o Brasil, 60%. Nem bom nem ruim, 10%, ruim para o Brasil, 18%. Não sabe, não respondeu, 12%. E para finalizar, para você, eleitor brasileiro, qual a relação que o presidente do Brasil deve ter com os Estados Unidos? Aliado, 56%. Independente, 29%. Não sabe, não respondeu, 9%. Opositor, apenas 6%. Ou seja, o eleitor brasileiro só sabe, acha que o Lula são mais forte e acha que é bom ser aliado dos Estados Unidos. E na cabeça do eleitor, Lula se tornou aliado de Trump. Enfim, você quer fazer uma leitura disso, Matheus? É o que fica na foto, né? O aperto de mão e a fala, né, do Trump, né? Assim, de certa forma, um pouco assim, elogiosa. Então, coisas da vida, né? O movimento ali da questão de taxação, aí ele dá o primeiro suspiro e agora esse segundo nessa agenda aí com Trump. Então, isso acho que talvez a fortuna dele, né, a estrela acaba brilhando nesse momento aí. Vamos partir pro Estado? Nogueira, você quer fazer você? Posso fazer de senador? Tá, então vamos lá. Que aí você traz a de governador. Assim, já que você emitiu sua opinião, doutor, só colocar uma questão. Discutindo aqui, a gente conversando, tentando entender para onde vai, né? Cada caminho que um toma e todas as repercussões, extremamente negativa essa questão do. Eu não sei se vocês viram ontem a entrevista do Flávio ao vivo na Globo News, não sei se você viu. A metade dela, tive que sair de compromisso, sair. Você achou o quê?
foi ruim. Até onde eu vi, acho que foi ruim para ele. Depois ainda piorou, por fim. Ainda piorou, porque não sabia explicar algumas coisas. Porque o ruim é ir e voltar, né? Você fala. A Globo de patrocínio no Máscara também, isso eu cheguei a ver. Porque é isso, ele falou, comentou, mas aí ele não explica para onde ia o dinheiro, como ia, de que forma, enfim, ele não sabe. Então fica muito vago, né? Deixa entender isso. Doutor Matheus, hoje nós temos E aí, assim, será que vai mexer nesses 33% que você falou? Enfim, é onde pode dar também aí uma reviravolta grande. Doutor Matheus, sobre essa questão do Senado, nós temos também aqui a polarização, para não ser diferente. O Castro, como o Luiz disse agora cedo, né, trazendo aí em primeira mão, tem a sua casa visitada pelo... Como é que é? O toque-toque, né, Luiz? Da Polícia Federal. O pão? Não, a Federal. É federal. E ali tem suspeita de envolvimento com o Ricardo Magro, dono do grupo Refit, né? E também tem desembargador do TJRJ envolvido, doutor, no processo. São alvos também dessa investigação hoje. Então, assim, mas tudo pode mudar ou se consolidar aí de acordo com os fatos que vão ser apurados ainda. Castro, Benedita, Crivella e Cury são nomes que aparecem tecnicamente empatados na preferência do eleitorado fluminense para a eleição de Senado. Este ano a gente tem 2 cadeiras vagas, então são 2 senadores. Eu pergunto ao senhor, direita e esquerda, o senhor acha que essas 2 cadeiras hoje no estado do Rio podem ser ocupadas divididas, uma pela direita, uma pela esquerda, ou a direita leva as 2? E posso fazer só um adendo na sua pergunta? Por favor. Se especula desde ontem que se Flávio desistir da candidatura a presidente, ele viria para Senado, mudaria esse quadro todo também, né? Aí embola o meio de campo todo. Desde o início, ponto da análise dessa questão das 2 cadeiras, o cenário muda muito na hipótese do Flávio descer como candidato ao Senado. Porque, com certeza, né, Aloysio, depois desse áudio, vai passar pela cabeça dele. Eu venho, perco e fico com a cara no vento. Vai conseguir ser um secretário de Estado aí em algum estado? Pode conseguir, mas deixei de ser senador. Então, isso tem uma contundência na análise, né? Faço primeiro uma análise, ele candidato ainda à presidência da República. Eu acho que a questão perpassa, Nogueira, quanto do desenho, se essa eleição, entenda a expressão cara, se ela vai ser cara ou barata para o Eduardo Paes. Se ele chega numa eleição consolidado, como os números indicam, ou se teremos alguns movimentos em que ele vai precisar do PT num apoio, num desenho em que aí a gente vai acabar visualizando qual vai ser a cota do PT nessa caminhada. Ou se ele não vai precisar. A vice do Eduardo, até então, é MDB, né? Fechada ali com a irmã do Washington Reis. Algumas turmas ali na capital falam que pode ter um outro desenho caso tenha alguma pressão ou a necessidade de composição. E aí entra forte o nome da Benedita, fazendo esse desenho, que eu acho que a grande candidata assim, né, do bloco da esquerda é Benedita, e os números indicam isso. Então, o Flávio estando fora, a gente acaba tendo uma análise de um segundo nome. E você não pode deixar de analisar o peso, né, até mesmo da igreja, com Crivella candidato. E acho que no início do ano ainda ouvia que ele tinha uma questão jurídica, não sei se ainda persiste, daquelas questões, né, na época da prefeitura, mas é um candidato forte. E não creio, não é uma análise partidária, é lógico que a notícia de hoje de manhã traz uma influência nisso que eu estou falando, mas aquele bloco indicativo de intenção de votos do Cláudio Castro, ele vem derretendo como o Aloysio preconizou, desde a época da operação que teve, ele consegue um número
considerável, mas esse backup ele está diminuindo, e depois do dia de hoje não vejo viável a candidatura do Cláudio Castro, uma candidatura sob júdice, e os blocos, né, direita e esquerda, tendo que fazer, né, composições. Acho que aí até mesmo o PL acho que não haveria essa aposta. O Cury é um nome que consegue nessa visibilidade, mas o Cury, salvo engano, é PP, né? O Cury, salvo engano. Isso tem peso na análise, entendeu? Acho que o PL vai tentar um candidato dele ali. Canela, o que se escuta na capital, que vem estadual, começa um desenho também. Essa segunda vaga, a questão para a gente otimizar o tempo aqui. Flávio Deschamps, temos uma vaga só. PP, né? PP. Partido Progressista, é isso? PP. E assim, acabo agora entrando para otimizar e fazendo uma análise de Antony Garotinho, porque, salvo engano, a rejeição dele indica 60 e do Eduardo 40, né? Na última pesquisa que saiu. São rejeições altas do Garotinho maior ainda. Acabo entrando agora aqui na questão do governo do Estado, que eu acho que a estratégia do Garotinho são 2 eleições. Uma primeira para ele tentar ganhar do candidato da direita, e para depois ele ir para um segundo turno, num debate, numa eleição franca com Eduardo Paes. Caso tenha algum movimento, a votação da Clarissa, Aloysio, na última eleição foi muito expressiva. Então, se desconsiderar algum desenho, caso ele consiga a vaga, eu visualizo que Antony Garotinho é um candidato competitivo para lutar para ir para o segundo turno. E aí, no segundo turno, a questão da rejeição é um complicador, mas seria bacana ver uma campanha Eduardo Paes e Garotinho, debates, né, uma campanha na bola, vamos dizer assim. Agora, caso tenha uma questão partidária, alguma composição, e ele venha ao Senado, é um candidato a se considerar pelo esteio, né, político que ele tem, ao passo que a Clarissa, na última, teve 1.200.000, com aquele colega, o Silveira, tendo uma questão jurídica na reta final, que caso saísse e migrasse para ela, e ela trouxe ali a bandeira, né, de linha conservadora, direita, extrema-direita mesmo, até mesmo na questão de castração ali, ela teve um voto consolidado expressivo. Então não dá para, assim, tirar, por isso que eu conjuguei governo do Estado, porque o nome de Antony Garotinho, de repente, no Senado, porque é uma eleição majoritária diferente da eleição de deputado, onde o voto fica mais pulverizado. O microfone, Luiz. Desculpa, estava um barulho aqui. Desculpa. Peguei aqui, está dentro da Quaest, agora do final de abril, em termos de rejeição, né? Estava a Quaest aqui, peguei, agora entrou a Quaest de maio. Calma aí, só um pouquinho. Aqui. Pronto, estou com 2 pesquisas abertas com a Quaest, uma presidente e uma governador, me embolei. Vamos lá, rejeição. Conhece ou não votaria? Antony Garotinho, 65%. Wilson Witzel, 51%. Eduardo Paes, 40%. William Siri do PSOL e Douglas Ruas do PL, 17%. André Marinho Novo, 13%. Rafael Luz Missão, 10%. Só para dizer que eu concordo, e acho que quem discorda não está lidando com a realidade. Garotinho tem muito recall, muito. Norte e Noroeste, Baixada, que é muito densa eleitoralmente, Serrana e Sul Fluminense. Garotinho tem muito voto na Serrana, tá? Eu frequento a região serrana e converso com as pessoas lá, né? E, de fato, como frequenta há muito tempo, ele mudou em termos de urbanização, de água, de luz, no governo Garotinho Rosinho. É um fato, né? Agora, com 61%, aquela coisa, Garotinho para governador, ele balança o tabuleiro, né? Muda tudo.
Mas, matematicamente, alguém com 60% não pode vencer uma eleição em 2 turnos, né? Matematicamente impossível, né? Mas, sem sombra de dúvida, ele pode fazer o segundo turno com o País. Ele tem cacife, tem recall para isso. Mas nos números, agora deu numa da eleição, mas vamos aos números gerais, até porque são 8,58, já precisa terminar. Em 3 cenários de estimulada ao primeiro turno, o País ele varia, né? Ele varia de 36, perdão, de 49 no cenário 1. Não, isso daqui é o segundo turno, calma aí, desculpa, perdão, estou errado. Ele varia de 34% a 40% das ações de voto. Né? No cenário 1, Eduardo Paes, 34%, Douglas Ruas, 9%, Antônio Garotinho, 8%, perceba aí o empate técnico e a consistência, como o Matheus falou e eu falei também. Wilson Whitson, 3%, William Seri, 2%, William Seri é vereador do PSOL no Rio de Janeiro, André Marinho, 1%, André Marinho é uma figura da direita, né, da Jovem Pan, o pai foi apoiador de Bolsonaro, um grande imitador, né? Ciro Garcia, 1%, Juliette Pantoja, 1%, Rafael Luiz, 1%, Luan Monteiro, 0%, indecisos 20%, nulo 20%. Quer dizer, o cenário, hoje seria o cenário mais provável, né? Se a eleição fosse hoje, não é. Né? E no segundo turno, não simularam o Garotinho. Eu acho que foi um erro. Se ele está em empate técnico com o Douglas Ruas, tinha que simular com ele também. Empate técnico por um ponto só. Mas, enfim, não fizeram. Acho que foi um erro da Quest, mas na simulação do segundo turno, entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, Paes venceria por 49% contra 16%. Branco e nulo, 16%, mesmo número de Douglas Ruas, indecisos, 19%. Que cenário você projeta para essa eleição? Você acha que essa vantagem grande de Paes, ela se mantém? Ela pode se ampliar? Também parece ter batido o teto, tá? O Paes está nesses 35, 40 há meses, né? Desde o ano passado. Bateu o teto, mantém essa vantagem até outubro. Uma outra pergunta. Parece que a Douglas Ruas só restou a tática traçada por Bacelar. Chegar presidente da Leste, tirar o vice e assumir, fazer duas operações como Penha e Alemão, ter a mesma decolagem que Castro teve, que hoje, como você falou, bem falou, está derretendo, vai derreter mais com essa toque-toque da federal hoje. É a única tática, é a única estratégia da oposição, no caso de Douglas Ruas, é chegar a governador, e se não chegar, não tem plano B? São 2 perguntas, então. Você acha que o pai deve se manter com essa vantagem? E a oposição bolsonarista tem plano B, que eu não seja ocupar o governo? Então, quando a gente analisa o Estado, Aloysio, é um Estado alinhado à direita conservadora, né? Tanto que na última eleição o Bolsonaro ganha, e no interior você vê isso muito forte, acho que Campos bate 63% e tal, na minha cidade 80%. 63,7% dos votos válidos em Campos. Tem um alinhamento. O pai chega com uma imagem, né, adequada, bom gestor, dialogando bem, né, com as instituições, só que ele tem, salvo engano, 2 derrotas, né, isso acaba marcando um pouco. Acho que a estratégia de ocupar o poder à direita não vai acontecer, a gente conversou isso no outro bloco, o Ricardo Couto fica, né, até o final, e numa campanha, né, apesar da rejeição, e isso é claro, e aí, né, questão de Garotinho é uma coisa a ser analisada, né, ele deixa o governo do Estado lá atrás com uma aprovação de 80% dos votos, e hoje tem uma rejeição alta. Mas eu vejo como 2 eleições, muito claro. Quem vai para o segundo turno com Paes e quem tem um estofo para um enfrentamento, para um debate, eu vejo Antônio Garotinho. Não sei se a direita faria, né, esse movimento. Garotinho buscou um caminho, né, nos últimos meses, um tom elevado,
Isso traz consequências, né, numa ausência de adequado diálogo, de construção de pontes. Só que você não vê o nome hoje. O que você escuta ali no eixo Menezes-Cortes é que o Douglas Ruas não viria. Não sei quem seria o outro candidato. O Garotinho conseguiria aquilo que você fala, 2 dígitos, 15, 16, talvez 20, numa eleição, né, na bola. Vem aí um processo aí do TRE, um processo que vem 9 anos. Aí a gente volta àquela discussão. Vão pensar, vão usar... torço muito para uma eleição na bola para as duas pontas, né? Assim como o Eduardo Paes passou com Bretas. Acho que qualquer análise jurídica, ninguém quer essa interferência. Então, o Eduardo chega, acho que com esse teto desenhado, sim, e vejo muito claro, tentando responder, Luiz, são 2 eleições, porque tem um ingrediente aí, e eu trabalhei 4 anos ali em Nova Iguaçu, conheço um pouco aquele eixo ali da Baixada, que tem um voto denso, e tem o interior, e aí você tem Eduardo Paes na pedra. Esse segundo turno, ele seria um segundo turno perto do imprevisível, porque talvez por uma questão de sobrevivência, a turma ali centro-direita... Desculpa, segundo turno entre quem que você se refere? No candidato da direita, sendo Antony Garotinho ou outro, vai ter uma junção, contra a Paes. Aí, por exemplo, eu não sei o posicionamento do PP, em que, muito em razão dessa polarização, acho que Luizinho, Sorange, um outro lado, como que vai posicionar? Aí você vai ver o PSD ou o MDB, e aí você está falando de 70 prefeituras, entendeu? No bloco centro-direita. Eu vejo aquele ingrediente, eleição primeiro turno, segundo turno, são 2 eleições. E, nesse caso, muito claro, vão ser 2 eleições e seria bastante interessante. Então, sendo o Antony Garotinho ou outro candidato, Douglas Ruas, ou outro que aí eu não vejo um nome, acho que esse corpo centro-direita conservador abraçaria, e aí seria um enfrentamento bastante interessante. Mas mesmo com essa rejeição, você acha que... Mesmo com a rejeição, porque aí, assim, falando quase com o microfone desligado, tem uma turma ali que é linha de sobrevivência. Tem uma turma ali que, assim, a fala do Ottoni de Paula, na questão do Flávio, eu não sei se aquilo foi montagem. A expressão corporal do Altineu Cortes, Aloysio, que está vendo uma Scania na direção dele. Vocês repararam a fala do Ottoni de Paula? Que era aliado do bloco bolsonarista, batedor de carteira. Eu fiquei em dúvida se aquilo foi montagem, parece que não é, mas ficou assim, uma expressão corporal muito ruim. Engoliram a gente, ferrou, não sei o que. Cara, e a gente está falando do terceiro maior colégio, né? Então, assim, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Vai ter algum movimento aqui da direita que está tendo um cozimento em fogo baixo, né? Deixou muito insumo, deixou muito rabo para ser pisado. Então, acho que a direita ainda tenta organizar e procurar alguém com tamanho para enfrentar Eduardo Paes. E aí, de Boeing no Estado... exato. Cara, de Boeing no Estado, né? Eduardo Paes, Antony Garotinho com seu desgaste, Rogério Lisboa tem um baita colégio ali em Nova Iguaçu, mas nunca vi uma cogitação dele na cabeça. E o Washington Reis seria um candidato também, né? Mas aí teve a questão jurídica e que ficou amarrado. Então, assim, são esses 4 nomes aí. Parece que Garotinho, dessa vez, tem uma questão jurídica um pouco mais tranquila. Acho que o processo TRE tem interrogatório pendente, acho que não geraria alguma amarra nele, não. Então, acho que teremos esse fenômeno de talvez de 70 prefeituras, com muita força na Baixada, no interior, uma composição para enfrentar Eduardo Paes, que chega com uma gordura elevada. E esse alguém pode ser Garotinho? Pode ser por causa daquela questão de 2 dígitos. Aí é uma eleição do primeiro turno, assim, eu estou indo para a fase do mata-mata, né? No segundo turno, aí a outra eleição tem uma rejeição considerada, mas aí tem esse fenômeno do Estado ter essa linha conservadora ligada à direita, qual ele se posiciona hoje.
O PL, internamente, até onde o Passarinho Verde me contou, que pousou lá na reunião de vocês, lá com os juízes, ele também esteve lá no PL, esteve lá visitando a janela de Altineu, me falou que não sei nem Passarinho Verde, se especulado abertamente, na verdade. Felipe Cury seria um nome, pela questão de segurança, que poderia... Inclusive, foi cogitado internamente após essa própria pesquisa que vai sair. Como ele não decolou, Felipe Cury, pela questão de segurança, poderia ser esse nome do PL, né? Porque, veja bem, eu sei que você sabe, Nogueira também, mas é bom a gente repetir até para o ouvinte telespectador entender. São duas eleições completamente diferentes, primeiro e segundo turno. Primeiro turno é intenção de voto, é piso. Segundo turno é rejeição, é teto. Por quê? A rejeição que delimita o seu crescimento do primeiro para o segundo turno. Se a rejeição for alta, você cresce pouco. Se a rejeição for baixa, você cresce muito mais. Que é bola búlica, né? Uhum. E você não acha que essa rejeição de Garotinho, ela é impeditiva? Ela traz forte embaraço, mas ele tem elementos a trabalhar. Assim, um governador que sai do governo do estado, e aí eu estou falando de um número objetivo, mas, Matheus, foram números lá atrás, mas ele teve trabalho e entregou o governo do estado com 80% de aprovação, né? E aí depois diversos acontecimentos, né, questões na seara jurídica, criminal, que traz um inevitável desgaste. Mas ele tem história, estofo, na minha opinião, para ir para esse segundo turno. Lógico que o Eduardo chega com... Essa rejeição do Eduardo, Luiz, é rejeição considerável também, 40%, não é 60%. Também é. Entendeu? 40%. No gente não está falando que o candidato está com 35, 40 de intenção de votos, mas tem uma rejeição de 18. Eduardo tem 40. Na política, às vezes, alguns comentários que os acordos se confirmam. Essas questões eu acho que pode pesar. Garotinho já é um político, né, falando assim, que eu sempre escutei, não trabalhei perto de Pisciani, na linha assim, mais, né, de cumpridor assim, de acordo. Então, a rejeição traz esse embaraço para ele, sim, mas seria uma segunda eleição. Aloysio, minha análise aqui não seria essa se o Estado fosse de linha mais progressista ligada à esquerda, entendeu? Eu vejo que essa característica direita conservadora do Estado pode trazer uma bola quicando, sim, viabilizando uma eleição, né, que não é muito provável, mas teria uma chance, sim. Antes da polarização, da bipolarização, tem que acabar, Nogueira, só vou concluir, prometo. Ainda tem deputado federal e estadual. É verdade. Então, vou concluir o governo. Antes no mundo todo, né, as coisas viraram bipolar, o limite prudencial de rejeição, com a eleição dos turnos, era 35%. É o que se falava antes, né? Antes de 2018. Esse era o limite que se falava. Até 35% de rejeição você tem chance no segundo turno. Passou disso, você é no amarelo, né? Só que 2022 foi uma disputa de 2 enormes eleições de presidente. Enormes eleições. Entendeu? Então, isso mudou. Pai está acima do antigo limite prudencial. E Garotinho, sem sombra de dúvida, tem voto para ir para o segundo turno. O problema é a rejeição no segundo turno, percebe? É isso que eu... Uhum. Então ele vai conseguir na caminhada dar uma baixada nisso, Mas vamos lá, deputado, obrigado, Nogueira, deputado federal estadual, aí pesquisa, bicho, serve só para orientar se você está bem, se está mal em determinado lugar. Eu só vi uma pessoa que conseguia projetar eleição para parlamentar, que é João Peixoto. João Peixoto. O único que eu vi, esse conseguia. É uma pessoa que tem menos reconhecimento do que merece. Um grande deputado estadual, trouxe coisas importantes para Campos, e eu vi na minha frente o cara que eu vi que mais entende, e já vi Garotinho, tá? O cara que mais entende de eleição parlamentar que eu vi na vida. Nunca vi, nem Garotinho. Garotinho, fera também em pesquisa, fera. Aprendi muito vendo Garotinho estudar pesquisa e João Peixoto. Top 3, João Peixoto, Garotinho, Aloysio. Não, tem gente melhor que eu, tem o Shimoda melhor que eu,
o William é melhor que eu, Murilo Diegues é melhor que eu, tem gente muito boa. Cristiano também é muito bom, não aparece tanto, mas é muito bom, me ajuda muito também. Mas, enfim, como é que você vê, logicamente, Vladimir, né? É o nome do grupo, no qual você faz parte, para deputado, parece ser uma eleição, né? Tudo indica que uma eleição... não existe eleição tranquila, né? Mas é uma eleição bem provável, né? E para estadual, dentro do grupo, né? Com as candidaturas que vocês trazem, mas também para fora do grupo, né? Bruno Dauari, Thiago Virgílio, tem gente que o Cassiano deu entrevista aqui na rádio falando que também quer o apoio do grupo para vir também estadual. Enfim, como é que você projeta no grupo e em Campos e região? Como é que você projeta? Então, quando a gente analisa na eleição proporcional, né, de deputado federal e estadual, o voto é pulverizado, né? Vladimir bateu 192 mil votos e está bem encaminhado. Ele entregou, mas não consegue, lógico, reproduzir esse peso de voto. Está trabalhando para isso. É uma característica muito forte do Vladimir, o foco e uma linha de altruísmo para o melhor para a região. Foi aquilo que eu falei lá no primeiro bloco. Para mim ficou bem marcado quando ele oficia ao então prefeito Rafael Diniz e depois também ao deputado estadual, né, buscando o diálogo, o melhor para a região. Ele traz um forte carimbo à questão, né, do projeto de lei, em que minha aposta é a derrubada do veto na questão do semiárido, né, uma luta dele que vem por anos, então é uma bandeira muito forte na região. Então, o Vladimir acaba colhendo os frutos, né, da caminhada dele, que não foi uma caminhada fácil, uma caminhada de resiliência, pega o município, que foi atrasada, faz reformas, né, visando diminuir a dependência dos royalties, e isso foi reconhecido, né, pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, é o candidato, vamos dizer assim, lógico, do grupo e bem encaminhado. Mas é aquilo, o Barcelona entra em campo, o Real Madrid entra em campo, o Flamengo entrou em campo, tem que fazer acontecer, tem que jogar. E acho que está trabalhando nesse sentido. Em estadual, a gente vem de uma eleição em que o grupo, o Bruno, né, o Bruninho Dauari, ele vem para a quarta eleição dele, né? Ele 14, 18 e 22. Ele, nessa última caminhada, ele dá um passo além, isso é um registro, né, que a gente... As oportunidades, todo mundo, o cavalo passa selado e você tem que montar e fazer acontecer. Ele consegue, enquanto secretário de Estado, um ingrediente além, acho que está bem encaminhado, é um partido ali, né, do União Brasil, tem que trabalhar também, e a questão do Thiago Virgílio, a eleição dele se faz necessária. Um município como Campos, no mínimo, Aloysio, 2 deputados estaduais, e assim, eu particularmente, é o primeiro bairro, quando eu chego em Campos ali, o Parque Aurora, né, então assim, a caminhada do Thiago, para mim é aquele político do Thiago Virgílio, é aquele político de bairro, que vai chegar a obra, ele vai acompanhar, o Juninho Virgílio, você vê uma atuação enquanto vereador, agora, né, secretário de governo, muito forte no bairro. Então, assim, em sendo um parlamentar, um deputado estadual, o Thiago Virgílio vai colaborar muito com o município. Então, acho que o foco é nessa trinca, né? Vladimir Garotinho, deputado federal, deputado estadual Bruno Dauari e deputado estadual também Thiago Virgílio. Muito provavelmente teremos esse avanço que vai ser importante para o município de Campos. E para além dos nomes do grupo, Campos e região, aí botando norte e noroeste, você acha que a gente sai dessa eleição com quantos deputados? Então, tem um vácuo aí, né, em razão das questões jurídicas enfrentadas pelo Rodrigo Bacelar e por Thiago Rangel, né? Lógico que dá espaço, a gente vê movimentação, né, de alguém de fora cotejando aqui, tentando achar um espaço. É lógico que pode aparecer algum nome, outro,
Mas, assim, acho que bem encaminhado são esses dois nomes, né, a nível estadual. Em Macaé, eu não sei como que está... Carla tem chance de... Carla tem, né? Tem um backup forte ali em São João e tem voto em Campos também, né? E quando a gente fala, né, nesses três nomes, são os nomes alinhados centro-esquerda. Então, Carla, que sempre posicionou, né, na centro... Perdão, os nomes que nós falamos eram alinhados na centro-direita, e aí Carla é um nome encaminhado para conseguir também a reeleição dela ali um bloco de centro-esquerda. Mas já está no PSD, tá? Já está no PSD. Aí eu fico... Mais aliado de Lula, pô. Aí é um monstro lá em cima, né? O Kassab ele ali joga o tabuleiro como poucos, né, Luiz? Verdade, Kassab é fera. Embora tenha comido mosca com o Flávio no Paraná, né? Tomou ali uma barra. Flávio ali mostrou habilidade, né? O União não é da vaga para o Sérgio Moro, liderando todas as pesquisas. Eu me lembro que eu coloquei no passado, olha só, estão falando, alguém metendo pau na Lava Jato, tal, eu gosto de dar umas provocações de vez em quando, né? Eu falei, não sei se vocês sabem, quem está liderando as pesquisas no Paraná para governador, isso foi no ano passado. Ele brigava, ele estava na União, a União não é da legenda para ele, Flávio foi lá, Ratinho Júnior se lançou, é mesmo? Então, vem cá, Moro, o PL e Flávio, e Moro continua liderando, tudo indica que vai se eleger governador. Quebra retrovisor, sai na foto com o Valdemar, apaga os vídeos do passado e vamos seguindo, né? É a política, né? Gente, 9h20. Tem mais aí, Aloysio? Não. Porque se deixar, a gente quer comentar muita fala, né? A gente quer desenrolar. O Garotinho mesmo, a rejeição do Garotinho, e o doutor coloca bem, mas o afastamento dele, a distância dele do poder, acaba deixando ele também apagado. Agora, se bem que ele está lidando bem com rede social de novo. Aliás, já chegou para mim o vídeo dele aqui, só tem ladrão. Daqui a pouco... subestimar Garotinho, subestimar Lula é um tremendo erro. Não é subestimar, é tempo, Aloysio. Não falou que você está subestimando, não. Sim. Mas capacidade política de Garotinho de Lula, me desculpa, eu não entendi nada de política. Sim, mas você tem que somar junto aí também esse recall que ele tem, acaba se apagando na medida que o tempo vai passando. Concorda? Porque assim, eu votei em Garotinho, vamos supor, mas meus filhos já não votam, ou não querem votar. O que ele vai conseguir, o que ele vai conseguir entregar de discurso para aquela camada de 40, 18, né? Isso aí, exatamente. Porque Garotinho é o quê? De 89, cara. 45 em diante, o eleitor de Garotinho de 45 em diante. Então aí já começa a apertar, enfim. Mas e aí você fala muito bem, não dá para subestimar esses caras, bicho. Você bota uma bola no pé de Zico com 60 anos, é claro que você vai ter toda... Mas ele sabe o que fazer, sabe como fazer. Então é isso. O meu caro Matheus José, não me surpreende, é a primeira vez que a gente conversa aqui no Folha no Ar, não me surpreende o seu talento, o seu conhecimento, apesar da gente nunca ter se falado antes, porque primeiro você é de uma família muito tradicional e segundo você é de Italva, então não tem como não ser bom, não é verdade? Obrigado. Obrigado pela entrevista, excelente conteúdo, muito bacana, muito bom. A gente precisa dessa sobriedade, desse equilíbrio para poder ver se a turma diminui aí a quantidade de bebida à base de detergente e outras coisas mais também, tanto mais. Enfim, para poder, sei lá, o pessoal raciocinar, pensar mais, justamente nessa hora de votar e não falar aquilo que fala toda vez que a gente está aqui numa conversa igual hoje, vamos embora, vamos trabalhar e deixar a política para os políticos. Não, política é para quem tem título de eleitor. Esse que é o cara que tem que saber tudo de política. Perfeito. Eu acho que é por aí, né? Meu caro Matheus,
Prazer, e vamos torcer aqui para as projeções de Aloysio, né, fecharem lá na margem quase 100%, 2 para mais, 2 para menos, para a gente fazer o encontro aí depois da eleição. Com a sua aptidão, com o seu talento de músico também. Vai ser bom. A gente encontra aí eu peço um reforço aí do Guru e outros colegas aí do Bruno, da turma da Procuradoria. O William toca flauta, é gaita? William Passos, gaiteiro. Aí, bota um no carrom e vamos embora. Agradeço a oportunidade, muito obrigado aí, tá, pelo carinho, e até a próxima. E a gente está à disposição aí no que precisar. Legal, obrigado. Aloysio, obrigado também por hoje e pela semana juntos aqui no Folha no Ar. Obrigado a você, Nogueira, faço minhas suas palavras, muito boa entrevista, Matheus, parabéns, muito conteúdo, e também concordo, muita sobriedade, faz falta em muita análise política, né? Cara, trabalho com pesquisa há muito tempo, né? Não tem erro, assim, depois da polarização, se a pesquisa tá boa para Lula, eu sei que vou ser xingado de comunista pelos bolsonaristas, xingado. Eu vou ser chamado de comunista pelos bolsonaristas. Quando o Flávio avançou, era chamado de conservador, de reacionário, de fascista pelo PT. Cara, na impossibilidade lógica de ser fascista e comunista ao mesmo tempo, isso diz mais de quem classifica do que é classificado, né? E como o Matheus disse em relação à mulher de César, não basta ser honesta, é preciso parecer honesta, ainda mais antigo que isso, é grego, né? Não mate o mensageiro, ele não tem culpa da mensagem. Matheus, obrigado e certamente vamos visar essa entrevista aqui, muito boa, parabéns. Muito obrigado, bom dia para vocês aí, estou à disposição no que couber. Um forte abraço a todos. Valeu. Amanhã a gente tem Jornal Folha da Manhã bem cedo nas bancas, hein? Fica atento aí. E também nas casas dos assinantes. 9h25, fechamos aqui o Folha no Ar. Tem Rua do Gás fechada agora, você que é motorista, fique ligado. E tem a operação que visitou a casa de Cláudio Castro hoje pela manhã. Daqui a pouco a gente desenrola tudo aqui ao longo desta manhã. Está no Folha 1 já, Nogueira, está no Folha 1 já. Já tá no Folha 1, então, beleza, desde cedo. Show de bola. Desde cedo no Folha 1, os detalhes aí desta operação na casa de Cláudio Castro, junto com aquele dono da Refit, tem desembargador. Tá tudo lá no Folha 1. Gente, 9h26, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Fechamos aqui essa edição do Folha no Ar, continue aqui na Folha FM. Folha FM 98,3. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampos, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder